Bom dia. Feliz sábado. Feliz, né, por estar aqui novamente. Um pouco contramão. Contramão danado de onde eu venho, mas louvado seja Deus, né? Porque a nossa vida deve ser ir aonde o Senhor manda, né? Mão ou contramão, nós temos que dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor, né? Que o Senhor possa estar conduzindo a cada um de nós, nossa vida, os nossos passos. Feliz, a última vez que eu vim aqui, eu vim no domingo à noite, né? E estou muito feliz por estar novamente. Já está com mais de ano, né, irmã, que eu estive aqui? Estar novamente aqui em Irmandade, né? Que nós possamos nos sentir. Eu estou me sentindo em casa, porque na igreja que eu vou, eu sei que nós somos uma única família, né? Essa igreja, ela tem isso, né? Em específico, em especial, nós somos um povo. Aonde quer que nós vamos, né? Seja o bairro, seja a cidade, seja o estado, seja o país, nós estamos em casa. Fazemos parte de um mesmo povo, fazemos parte de um mesmo grupo, né? Louvado seja Deus, que na sua imensa sabedoria levantou um povo para esse momento nos tempos do fim, né? Um povo com uma missão específica. Então, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre disposição, bondade, os nossos atos. Será que os nossos atos de bondade surtem efeito? Será que surte? Um ato de uma pessoa nesse mundo isolado, assim, um mundo tão grande, com tanta diversidade, com tanta coisa ruim, com tanta desgraça, né? Com tantas pessoas más. Será que os nossos atos, né, surtem algum efeito? É interessante que no ano de 2013, um canal aí, né, de TV, que eu não vou citar o nome da emissora, ela apresentou uma reportagem relacionada às câmeras que existem nas cidades. Não sei se você sabe, mas em todas as grandes cidades, né, todas as grandes metrópoles, hoje elas são monitoradas por câmeras de segurança, né? Você já viu aqui no estado do Ceará um comercial que fala, né, sobre, eu acho que o programa é Espia, né? Onde na nossa cidade existem diversas câmeras que vai monitorando. Qual é o objetivo dessas câmeras, né? É identificar esses lugares mais violentos para amenizar o crime, né? São lugares, assim, digamos assim, com grande índice de criminalidade e é uma forma de monitoramento. Mas nessa reportagem é interessante porque a gente visualiza atos diferentes. Você não visualiza só o assalto, você não visualiza só o homicídio, você consegue visualizar atos de bondade, né? E essa reportagem... Oi, irmão, muito obrigada. Nessa reportagem, é possível, amados irmãos, perceber em algumas cidades ações que chamam a atenção do telespectador. Por exemplo, na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, uma cena chamou a atenção porque estava o Senhor, né, num primeiro andar e ele visualiza um carro pegando fogo. Aí o que é que ele faz? Pega a mangueira de incêndio da sua, né, lá do seu apartamento e o quê? Apaga o fogo do carro, né? Evitando assim, né, uma grande, né, um grande acidente ali para o motorista e para as pessoas que estavam ao redor, evitando que aquele carro viesse a explodir. Em Porto Alegre, a gente visualiza nessa reportagem, era um dia de temporal.
Então, o que acontecia? Os carros estavam ilhados, né? Aí, o que acontece? O motorista de um caminhão, né? Ele para na frente, o caminhão dele não tem dificuldade de passar pela água. Aí, o que ele faz? Desce do caminhão e vai ajudar. As câmeras também nos mostram diversos atos de bondade. Pessoas dando alimento a quem passa fome. Nos mostra ali em Recife ações missionárias, né? Nessa reportagem existe um senhor chamado Francisco, que ele distribui 400 sopas para as pessoas que estão necessitadas. Então a gente percebe que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à violência, existem pessoas que praticam o bem, que praticam a bondade. E essas pessoas, amados, que fazem a diferença sobre a terra. São essas pessoas de bom coração que fazem a diferença no dia a dia, né? Esse é um momento que você escuta mais as pessoas, o que é um dos momentos que nós vivemos, que você escuta mais as pessoas desejarem o bem. Por quê? Que momento é esse que nós estamos vivendo? Não, um momento natalino, né? Nós estamos, né, no mês de dezembro, e aí o que acontece? Existe aqui a comemoração do Natal. É bem verdade que Jesus não nasceu no mês de dezembro, mas é uma data o quê, né? Que se comemora o nascimento de Jesus. E aí as pessoas tendem a desejar bondade, né? Feliz Natal, que o menino Jesus nasça no seu coração. É assim que as pessoas falam? Diga aí outras frases de bondade que as pessoas nessa época falam, né? Que sejamos renovados, né? Diz que Natal é renovação. Que possamos refletir sobre o amor de Deus a enviar seu Filho aqui na terra. É um momento que nós nos dedicamos, né? Para fazer o bem. E algumas organizações em todo o mundo, é um momento que eles se destacam nessa campanha do bem. E não é diferente na nossa igreja, não é verdade? Nós também, durante o período de Natal, nós temos campanhas específicas. Qual é a campanha que nós temos? Que essa igreja, em nome de Jesus, está envolvida? Mutirão de Natal. Nós estamos no mutirão de Natal. E é interessante que essa igreja é chamada na missão, né, de realizar o mutirão de Natal, que consiste em quê? Em coletar alimentos para que nós possamos, né, doar cestas básicas para as pessoas, né, necessitadas, que necessitam de alimento, né? Eu gosto de um pensamento da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim, ó: seja fiel nas pequenas coisas, porque é nela que mora a sua força. Muitas vezes, irmã, me envolver no mutirão de Natal, isso não deveria ser só coisa do Ministério da Mulher e das Dorcas? Qual é a diferença que faz a minha ação ou não no envolvimento do mutirão de Natal? Será que o meu ato vai ajudar ou vai impactar? Vai impactar em quê? Né? Algumas pessoas pensam assim: irmã, eu não vou me envolver. Muitas vezes, quando né, a diaconisa está aqui na frente, eu não sei se quem faz a campanha aqui da arrecadação de alimento é a diaconisa, me corrija, é? As Dorcas? As Dorcas, né? Então, a Asa, a Asa, né? Ela realiza a campanha de mutirão de Natal e muitas vezes as pessoas dizem assim: mas leva 1 quilo de alimento. Ou então não dá devida importância. E muitas vezes quando chega na igreja, que a irmã, né, faz o apelo para o quilo de alimento, esquece. Acha que é uma coisa tão supérflua, uma coisa tão pequena, que assim, eu esqueci. Mas aí a gente esquece
que são esses pequenos atos em conjuntos que faz a grande diferença. Porque é o meu pequeno ato, com o seu pequeno ato, que pode transformar a vida de milhares e milhares de pessoas. Quando nós vamos para a Bíblia e a gente vai ver alguns versos, nós vamos ver um exemplo disso na praticidade. Às vezes você acha que o seu ato é tão pequeno e você não valoriza. Às vezes você acha que o se dispor para ir fazer uma campanha de arrecadação de alimento, que é o que nós fizemos na igreja do Jardim Iracema, no sábado passado a gente saiu na comunidade, batendo de porta em porta, pedindo 1 quilo de alimento, explicando, olha, nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós realizamos nesse período natalino o mutirão de Natal, que consiste em formação de cestas básicas para que possamos doar a famílias necessitadas. A senhora pode nos ajudar? Recebemos não? Você acha que nós recebemos não? Quem acha que nós recebemos não? Levante sua mão. Muito bem, muitos não. Mas também nós recebemos? Sim. Está aqui, né? Chegamos na casa de pessoas, né, que abriram as suas portas e nos doaram 1 quilo de alimento, contribuindo assim com a ação. Quando nós vamos para a Bíblia, o Senhor nos traz uma mensagem hoje que está no livro de Zacarias. Zacarias, no capítulo 4, o verso é o 10. Esse capítulo nos traz a 5ª visão de Zacarias. Essas visões, amados, elas estão relacionadas à reconstrução do templo, né? Depois ali, né, do exílio na Babilônia, do cativeiro na Babilônia, Zacarias recebe algumas visões. E olha só, como é interessante. No capítulo 4 de Zacarias, no verso 10, o Senhor diz assim, ó. Pois... Amém? Todo mundo encontrou? Amém, né? Pois quem despreza o dia dos humildes começo, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. O Senhor, nesse momento, está dizendo para o povo hebreu que estava ali enfrentando um grande problema, que eles o quê? Não deveriam menosprezar o humilde começo. O que foi que aconteceu ali? Vamos contextualizar um pouquinho para não ficar um texto perdido. O povo, ele volta para Jerusalém, ele está em Babilônia, eles voltam para Jerusalém e eles olham para o quê? Para o templo. E como é que está o templo? Destruído. O templo está destruído. O belo templo que foi construído por Salomão está o quê? Totalmente em ruínas. Então, aquele pequeno povo, né? Que foi o quê? Que era o quê? Escravizado na Babilônia. Eles olham e Deus dá uma missão para o povo, que é o quê? Reconstruir o templo. Não é assim que Neemias não vai lá com essa missão? É ou não é, igreja? Então, o que é que acontece? O povo olha e diz assim, como é que nós vamos reconstruir esse templo? Porque se eu for comparar, Salomão tinha o quê? Muito dinheiro, né? Que consistia em ouros, em pedras valiosas. Quem foi que arrecadou tudo aquilo para Salomão construir o templo? Davi, que não pôde construir, né? Deus passou a missão para Salomão. Mas Salomão tinha recursos para fazer aquilo, né? E Salomão investiu, era ouro, era prata, né? Os utensílios, as coisas do templo eram coisas grandiosas, magníficas. E aí aquele pequeno povo que passou um tempo escravizado, volta para reconstruir o templo. E eles olham para si e dizem assim, nós não somos capazes.
como que a gente vai fazer isso? E aí o livro de Zacarias são algumas visões de Deus dizendo que quem iria reconstruir o templo seria por intermédio de quem? De Deus. E não por intermédio do homem. O homem seria o instrumento na mão de Deus. O que é que diz o verso 4? O verso 4 aqui, aliás, o verso 6 diz assim, ó. Amém? Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel, ele era o quê? O governante da época. Então o Senhor diz assim, olha, o templo vai ser restaurado. Não exclusivamente por ação humana, não pelas forças das pessoas, mas pelo poder do meu espírito. E as pessoas ali, de uma certa forma, estavam o quê? Duvidando, né? Se sentindo incapaz de fazer o serviço, né? Então, o povo esqueceu que o mobiliário do templo de Salomão estava cheio realmente de simbolismo. E eles queriam aquele simbolismo de volta, né? Mas eles tinham que lembrar que os simbolismos são só símbolos. O Deus, né? Que era quem o quê? Comandava. Então, o Deus que estava contido no simbolismo é o mesmo Deus daquele momento da restauração e o mesmo Deus de hoje que pode fazer grandes coisas no meio de seu povo. Nós somos chamados para uma missão, que quando você olha para fora, você diz assim, amados, nós somos incapazes. Eu estava sentado aí na cadeira, vendo o apelo da irmã e as imagens de pessoas que passam fome. Aí você olha para essa imagem. Ou então você nem olha para essa imagem, mas você olha para o seu bairro. Aí você vê o tanto de pessoas que necessitam. Aí você olha assim e diz assim, esta igreja, só nós, um gatinho pingado, nós vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas? Será que ao distribuir a cesta vai fazer alguma diferença? Será que de fato eu vou, combater a fome dessas pessoas? Entendeu? A mente humana muitas vezes trabalha dessa forma. Mas sabe o que é que Deus nos diz essa manhã? Não por força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Se disponha a fazer. Se disponha a se colocar na mão de Deus. Se disponha a fazer o que você considera pouco. Mas a palavra de Deus disse que quem é fiel no pouco, sobre o muito será o quê? Colocado. Não é isso? Muitas vezes as pessoas desprezam em fazer as pequenas coisas, que é ajudar um deficiente visual a atravessar uma rua, que é dar alimento a quem tem fome, um copo d'água a quem tem sede. São coisas tão pequenas, mas nós fomos chamados para fazer essas pequenas coisas. Algumas pessoas de dentro da igreja, muitas vezes só querem se envolver em grandes projetos. Não é, amado irmão? Em grandes projetos. Em coisas pequenas, eles acham que não é relevante. Eles acham que não é importante. E é aí onde está o erro. Né? É aí onde está o erro. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas 6, 9 e 10. Qual é o conselho que o apóstolo Paulo nos dá? Amém? Gálatas 6, amém? Todo mundo? Acompanhe, diz assim, ó. O verso 9 fala assim, ó. O apóstolo Paulo nos dá esse conselho. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não que desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o que, amados? O bem a todos, mas principalmente o que? Aos do que? Da família da fé. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo também reconhece que dentre nós tem aqueles que necessitam. Mas o apóstolo diz assim, olhe, não, o quê? Paremos, não nos cansemos, né? De fazer o quê? O bem. E ele diz assim, porque às vezes, eu interpreto assim, ó, porque muitas vezes a gente se desanima. Eu faço tanto bem, não sei se vocês já ouviram, pessoa falando, eu faço tanto bem aquela pessoa, mas parece que não surte efeito. Vocês já ouviram alguém relatando assim? Parece que quanto mais o bem eu faço, pior fica. Né? Tem gente que diz assim, né? Mas o que é que o apóstolo Paulo diz assim, ó? Se nós não desfalecermos, nós vamos o quê? Ceifar. Nós vamos colher, né? Por isso, enquanto eu e você tivermos oportunidade, nós devemos nos colocar na mão do Senhor para fazer o bem, né? Para fazer o que é bom. A senhora Ellen White fala assim, ó, essa escritora magnífica, ela nos desafia dizendo assim, ó, o Senhor tem em seu grande plano um lugar para cada um. Não se concede talentos que não sejam necessários. Ainda que o talento seja pequeno, Deus para ele tem empregado, e se o empregarmos com fidelidade, executará exatamente a obra para a qual o Senhor nos destinou. O Senhor nos chamou para fazermos as pequenas coisas, os pequenos atos. Um simples talento de dar um folheto. Qual a dificuldade, amados, de dar um folheto? Mas o que? O resultado pode ser uma vida transformada, né? E ela diz assim, que o Senhor nos dá pequenos talentos. E muitas vezes o Senhor nos testa nos pequenos talentos, para que possamos demonstrar que nós estamos o quê? Preparados para receber grandes missões, grandes oportunidades de trabalhar para o Senhor. E nós precisamos, amado irmão, a irmã disse aqui que eu tenho até depois do meio-dia para pregar, porque diz que essa igreja aqui é uma igreja que se sente feliz, né? Está na presença de Deus, amém? Diz que essa igreja aqui no sábado, né? Por vocês passarem o dia aqui, só louvando o nome do Senhor. É verdade? Amém, né? Então, nossas pequenas ações podem ser instrumentos, são instrumentos para que o Espírito Santo faça grandes obras. Irmã, baseado em que você fala isso? Vamos lá para o lado da fome. Quando a gente vê o relato da multiplicação do pão, lá em João 6, nós vimos o quê? O que é que o garotinho leva lá? 5 pães e 2? E é através disso que quantas pessoas são alimentadas? Quantas pessoas são alimentadas? Uma multidão, né? Foi alimentado. Mais de 5.000 pessoas ali foram alimentadas, né? Por quê? Mas teve ação humana? Teve. Quem foi que levou os 5 pães e 2 peixinhos? O garoto. Se fosse na visão humana, né? O garoto, quando o apóstolo chegasse e dissesse assim, garoto, nos dá aí esses 5 pães e os 2 peixinhos, que nós vamos alimentar a multidão. O garoto podia pensar assim, tão louco? Né? Como pode? 5 pães e 2 peixinhos. Né? Mas aí, ao se dispor, ao doar o seu lanche, né? Seu alimento nas mãos de Jesus, ao praticar o pequeno ato de doar, o que é que acontece? A multidão é alimentada. E conta o relato que ainda sobrou. Vocês estão entendendo o quanto é importante as nossas ações? São pequenos atos. Aquele garoto, né, quando levou o seu lanche, talvez estivesse pensando na sua necessidade. Mas que nas mãos de Jesus, ao entregar o que ele tinha nas mãos de Jesus, Jesus fez o milagre.
Então, amados, nós precisamos agir e agir com fé. Você tenha a certeza que o seu ato, o meu ato, a minha ação, por pequeno que seja, muitas vezes você acha que é insignificante, mas por meio da fé, ela pode transformar vidas. Porque nós não vamos só levar o alimento em si, nós vamos levar a oportunidade de vidas serem transformadas. Nós vamos levar a oportunidade para essas famílias de conhecerem a verdadeira mensagem. É através desse ato, desse pequeno ato, de sua doação de 1 quilo de alimento, de você se dispor numa tarde de sábado para pedir aos seus vizinhos, para pedir aos seus amigos, né? Você vai levar, através dessa cesta básica, a oportunidade, quem sabe, de uma família se livrar do vício, de uma família se livrar da depressão. Você estará dizendo a essas famílias: olha, existe um povo que se importa. Deus chamou um povo que se importa. Porque essa é a essência do cristianismo. É o quê? Nós amar o nosso próximo. Essa é a essência, né? Cristo nos chamou para sermos luz, para transmitir a essência do cristianismo. Em que é que consiste a essência do cristianismo? No amor. O apóstolo Paulo diz que o amor é o quê? O dom supremo, né? Não existe nenhum dom maior que o amor. Então, ao você praticar um ato de amor, um ato de atenção, você está levando esperança. Entendeu? Muitas vezes, na nossa cabeça, pode ser algo que não tenha validade nenhuma. Mas, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos. Eu tinha outros versos aqui para ver com vocês, mas vamos nos deter agora no livro de Marcos. Marcos, o capítulo é o 4. Amém? Diz assim, capítulo 4, a partir do verso 30. Disse mais: a que se assemelharemos, disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se em suas sombras, né? O Senhor compara o reino de Deus ao quê? A uma semente de mostarda. Diz que a semente de mostarda é o quê? Bem pequenininha, mínima, né? Mas o quê? Quando ela é plantada, é cultivada, o que é que acontece? Ela se torna uma grande árvore, né? Aonde até os passarinhos, eles o quê? Fazem seus ninhos, né? Suas moradas. Nós, amados, temos que viver o reino de Deus e levar o reino de Deus às outras pessoas. O reino de Deus consiste nisso, no amor, nos pequenos atos, em plantar pequenas ações, entenderam? É nisso que consiste o reino de Deus. O reino de Deus não se consiste em grandes templos. O reino de Deus não se consiste em ouro. O reino de Deus não se consiste em grandes dízimos. A prática de sabermos se o reino de Deus prevalece na nossa vida e que vivemos esse reino está nas nossas ações.
E são essas pequenas ações que fazem a diferença. É uma sementinha que a gente planta, né? Ontem eu vi um testemunho de uma irmã lá no Ellery, né? Onde ela contava qual era o primeiro passo que ela tinha dado para entregar a vida a Jesus. E ela disse que foi quando a mãe dela esteve muito mal, foi hospitalizada, e ela estava na recepção para ver a mãe dela. Ela falou assim: Senhor, se eu encontrar minha mãe bem, ela não conhecia a mensagem e tal. Ela disse assim: mas se eu encontrar minha mãe bem, eu vou entregar minha vida nas tuas mãos. E quando ela chegou lá, a mãe dela já estava bem, estava conversando com as pessoas, e ela tinha aquilo na mente: eu tenho que entregar a minha vida nas mãos de Deus. Sabe o que é que culminou, amados? A entrega? Um Caleb batendo na sua porta, dizendo: eu se importo, eu estou aqui. Amém? Sabe o que é que faz a diferença, amados? Muitas vezes não é pregação bonita, não é eu estar falando de doutrina, é eu estar o quê? Amando. A doutrina é importante? É importante. Longe de mim aqui, viu, amados? Não vão aí dizer que eu disse que a doutrina não é importante. É importante. Essa igreja é a igreja de Deus. Essa igreja tem a doutrina verdadeira. Essa igreja tem a verdade. Eu até disse na escola sabatina: essa é a igreja. Não sei se é o povo, mas a igreja é essa, né? Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja que está de Gênesis ao Apocalipse. Foi essa igreja que Deus levantou. Mas o povo tem que o quê? Transmitir amor. O Senhor nos ensina também que nós devemos, aos seus atos, os atos de Jesus aqui na terra, o seu exemplo foi o quê? Primeiro, alimentar a necessidade física das pessoas e depois levar o alimento espiritual. Bem, quem aqui de fato se sente que faz parte do reino de Deus, vive esse reino na sua vida? Levante a sua mão. Amém. Se você o que vive, você também vai plantar. Porque se você é uma planta, você tem o quê? Semente. E se você tem semente, para que essa semente? Para ser plantada, né? Para ser espalhada na terra. E o nosso tema, o tema, né, do mutirão de Natal deste ano, vocês sabem qual é o tema? Em igreja. Sabe qual é o tema de mutirão de Natal esse ano? Sabe como é? Vou dizer para vocês. Podemos fazer mais. Interessante. E eu trago um apelo para você que já doou. Você sabia que você pode doar mais? A você que já pediu, você sabia que você pode pedir mais? A você que já foi, a mim, Gisele, que já fui nas ruas, já pedi aos meus colegas de trabalho, eles já doaram. Sabia que eu posso fazer mais? Nós sempre podemos fazer mais. Porque quando nós nos entregamos nas mãos de Cristo, quando de fato nós permitimos que o Espírito Santo nos use, quando de fato nós somos instrumentos na mão de Deus, nós podemos fazer muito mais. Jesus diz assim, ó, se nós tivéssemos fé, aí lá vem a mostarda de novo, né? Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de quê? De mostarda, né? O que é que aconteceria se nós tivéssemos uma fé do tamanho do grão de mostarda? Diríamos a um monte, né? Saia daqui para ali e eles o quê? Nos obedeceriam. Entendeu? Eu quero dizer para você, amada igreja do São Bernardo, que está disposto e vem trabalhando para que nesse Natal vocês levem felicidade, amor e esperança para a vida de algumas pessoas. Eu quero dizer para você que vocês estão no caminho certo, mas que vocês podem fazer mais. Vocês podem impactar muito mais. Basta se dispor. Basta dizer, Senhor,
Eis-me aqui, me usa. Esse ato, se você que ainda não fez, por achar esse ato um ato desnecessário ou uma coisa boba, saiba que não é. Saia daqui ciente que não é. O você doar 1 quilo de alimento, o você contribuir, certo? Para que outras pessoas, né, não mais tenham fome, porque junto com o alimento vai a esperança. É bem verdade que uma cesta básica, né, não vai resolver o problema, mas Jesus vai. Não é a cesta básica em si, é o que nós estamos levando junto com a cesta. Entenderam? Não é só uma feira, é o que vai junto. A essas famílias nós estamos levando um Cristo ressurreto. Um Cristo que transforma, um Cristo que liberta, aonde essas famílias terão a oportunidade de serem livres. Não fique de fora dessa campanha, amados. Vista a sua camisa e entregue-se nas mãos do Senhor. Que eu e você possamos ser tocados pelo Espírito Santo nessa manhã. E que possamos, de fato, né, nos colocar na mão de Deus, para que nós possamos ser instrumento em suas mãos. Eu convido você que tem esse desejo de se entregar nas mãos do Senhor, que fique de pé e entoe com toda alegria o hino Mãos. É o hino de número 324. Mãos. Alô, seu. Amor, há também
amado Deus, estamos aqui, Senhor, para te dizer, neste momento, que nos entregamos, Senhor, nas tuas mãos. Nós queremos unir, Senhor, as nossas mãos uns com os outros em irmandade, unida com a de Cristo Jesus, ó Pai, o teu Filho, aquele que tu enviaste para morrer por cada um de nós, para que possamos fazer a diferença, Senhor, na vida, no coração das pessoas que ainda não te conhecem. Usa cada um de nós, ó Pai, pelo poder do teu Santo e doce Espírito, para que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de consagração, para que a cada dia, Deus, nós sejamos instrumentos nas tuas mãos. Toma, Senhor, essa campanha aqui na América do Sul, Senhor, em tuas mãos. Grandes coisas, Senhor, nós já fizemos, mas muitas outras grandes coisas esse povo ainda será instrumento para realizar. Nós levaremos, Senhor, não só o alimento físico, mas também a esperança para diversas pessoas que têm a necessidade, ó Pai, de se sentir amada, Deus. Também nós te suplicamos que os teus santos anjos, ó Deus, nos leve de volta para os nossos lares, que tenhamos, Senhor, um restante de tarde na tua grandiosa presença, que esse seja um dia, um sábado, Senhor, realmente dedicado a ti, que tiremos, Senhor, deste dia o nosso comodismo, mas que realmente nós nos entregamos na tua mão para realizarmos, Senhor, a verdadeira adoração, o qual tu és digno. Essas bênçãos nós te suplicamos, não porque existe em nós qualquer merecimento, ó Deus, porque nós sabemos que nada merecemos. Nós não passamos de trapos de imundícia, ó Pai. Nós pedimos essas bênçãos porque nós confiamos no sangue de Jesus. Aquele, Senhor, aquele sangue que nos lavou de todos os nossos pecados. E é em nome de Jesus, que deu a sua própria vida por cada um de nós, que nós confiamos que o Senhor ouvirá a nossa oração e nos atenderá. Amém.